Olá, este é o Audiocast, eu sou o Carlos Borges e sigamos a leitura dos Salmos 78 e 79. Instrução de Asaf. Ó meu povo, escuta a minha lei, presta ouvido às palavras da minha boca. Vou abrir a boca para uma parábola e tirar as lições do passado. O que temos ouvido e conhecido, o que os nossos antepassados nos têm transmitido, não o calaremos aos seus descendentes, mas transmitiremos à geração seguinte os títulos de glória do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez. Ele fixou uma regra em Jacó, estabeleceu uma lei em Israel. Ele ordenava a nossos pais que ensinassem essas coisas a seus filhos, para que a geração seguinte as aprendesse, esses filhos que iam nascer. Levantem-se, transmitam-nas a seus filhos, que ponham sua confiança em Deus. Não esqueçam os feitos de Deus e observem seus mandamentos, para não serem como seus pais, a geração indócil e rebelde, a geração de coração inconstante, cujo espírito não confiava em Deus. Se os filhos de Efraim, os arqueiros melhor equipados, fugiram no dia do combate, é porque não haviam observado a aliança de Deus, recusando seguir a sua lei, esqueceram os seus feitos e as maravilhas que lhe mostrara. Diante dos seus pais, ele havia realizado um milagre na terra do Egito, na região de Tanis, fendeu o mar para fazê-los passar, levantando as águas como um dique. Durante o dia, guiava-os pela nuvem e a cada noite pela luz de um fogo. Ele fendia os rochedos no deserto para dar-lhes de beber como a fonte do grande abismo. Da rocha fez jorrar em riachos e fluir a água como os rios. Mas continuaram a pecar contra ele, a rebelar-se contra o Altíssimo na estepe. Conscientemente puseram Deus à prova e pediram para comer segundo seu apetite. Investiram contra Deus, dizendo: Deus é capaz de servir a mesa no deserto? Sim, ele golpeou o rochedo, a água fluiu em torrentes abundantes. Mas conseguirá ele também fornecer o pão e preparar a carne para o seu povo? Ao ouvir isto, o Senhor irritou-se. Um fogo acendeu-se contra Jacó, a cólera aumentou contra Israel, pois eles não confiaram em Deus, não acreditaram que os salvaria. Ele ordenou as nuvens do alto, abriu as portas do céu para alimentá-los, fez chover o maná, deu-lhes o trigo dos céus. Cada um comeu o pão dos fortes, enviou-lhes víveres à saciedade. No céu ele afastou o vento leste, pelo seu poder levou embora o vento sul, fez chover sobre eles carne abundante como a poeira, pássaros numerosos como a areia do mar. Ele os atirava do meio do acampamento, ao redor das suas moradias. Eles comeram e se empanturraram. Ele havia acedido ao desejo deles. O desejo deles não estava saciado, tinham ainda a boca cheia. Quando a cólera de Deus os atingiu, e ele matou os mais importantes dentre eles, dobrando a juventude de Israel. A despeito disso, eles continuavam a pecar, não confiavam nas maravilhas dele. Ele reduziu seus dias a um vento e seus anos a terror. Quando Deus os matava, eles o procuravam, arrependiam-se, voltavam-se para ele, lembrando-se de que Deus era o seu rochedo, que o Deus Altíssimo era o seu defensor. Mas a boca deles o enganava, a língua deles lhe mentia, os seus corações não estavam firmes nele e não confiavam na sua aliança. E ele, o misericordioso, em vez de destruir, apagava a sua falta. Muitas vezes ele segurou a sua cólera, não despertou todo o seu furor, lembrando-se de que não passavam de simples carne, de um sopro que se vai sem retornar. Quantas vezes lhes foram rebeldes no deserto e o ofenderam nas solidões e puseram Deus novamente à prova, entristecendo o Santo de Israel.
Não se lembravam mais do que a sua mão fizera no dia em que ele os envia resgatado do adversário. Ele impõe seus sinais ao Egito, seus prodígios aos habitantes de Tanis. Ele muda em sangue seus canais e seus riachos para impedi-los de beber. Envia-lhes uma legião de insetos que os devoram, rãs que os infestam. Entrega suas colheitas aos saltões, o fruto do seu trabalho aos gafanhotos. Ele destrói as suas vinhas com o granizo, seus sicômoros com a geada, abandona seu gado às pedradas de granizo, seus rebanhos ao raio, solta sobre ele sua cólera ardente, furor, ira e sufocamento, mensageiros de infelicidade e missão, abrindo passagem à sua cólera, ele não os preserva mais da morte, abandona a vida deles à peste. Ele atinge todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade sob as tendas de ramo. Faz partir seu povo como um rebanho, leva-os ao deserto como ovelhas, guia-os com segurança, não precisam tremer quando o mar recobre seus inimigos. Ele os conduz ao seu domínio sagrado, a montanha adquirida pela sua destra, expulsa diante dele as nações, distribui-lhes por sorteio um patrimônio, instala sob as suas tendas as tribos de Israel. Rebeldes, eles puseram à prova o Deus Altíssimo, não respeitando as suas exigências, desertaram, traíram como seus pais, agiram às avessas como um arco vicioso, indignavam-no com seus lugares altos, os ídolos deles excitavam seu ciúme. Deus ouviu e enfureceu-se, rejeitou completamente Israel, abandonou a morada de Siló, a tenda que levantava entre os homens, entregou sua força ao cativeiro, sua majestade às mãos inimigas. Ele abandonou seu povo à espada, enfureceu-se contra a sua herança. Um fogo devorou os jovens, e não se cantou mais o louvor às donzelas. Os sacerdotes caíram sob a espada, e as viúvas não fizeram as lamentações. Como quem estava dormindo, o Senhor acordou, tal como um guerreiro reanimado pelo vinho. Golpeou seus inimigos por trás, infligindo-lhes um traje eterno. Ele descartou a família de José, recusou escolher a tribo de Efraim, escolheu a tribo de Judá, a montanha de Sião que ele ama. Construiu seu santuário igual aos cumes, e como a terra, fundou-o para sempre. Ele escolheu Davi, seu servo, tirando-o do pastoreio de ovelhas. Fê-lo vir do pastoreio de ovelhas, fez dele o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, seu patrimônio. Pastor de coração irrepreensível, ele os guiou com mão sábia. Salmo 79, Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram o teu patrimônio, tornaram impuro o teu templo santo e reduziram Jerusalém a ruínas. Entregaram os cadáveres dos teus servos como alimento aos pássaros do céu, a carne dos teus fiéis aos animais da terra, e derramaram seu sangue em profusão ao redor de Jerusalém, privando-os de sepultura. Eis-nos ultrajados pelos nossos vizinhos, suportando a zombaria e a risada daqueles que nos odeiam. Até onde irá, Senhor, esta cólera que não acaba, este ciúme que queima como um fogo? Espalha teu furor sobre as nações que te ignoram, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, destruíram o seu domínio. Não invoques contra nós as faltas antigas, depressa, que a tua piedade nos preceda, estamos de todo desvalidos. Ajuda-nos, ó Deus Salvador, pela glória do teu nome. Livra-nos, apaga os nossos pecados, para a honra do teu nome. Por que deixar as nações dizerem, onde está o Deus deles? Que as nações aprendam, sob os nossos olhos, que há uma vingança para o assassínio dos teus servos. Que a queixa dos prisioneiros chegue a ti. Teu braço é grande, deixa viver os condenados,
retribui 7 vezes a nossos vizinhos em pleno coração o ultraje que te fizeram, Senhor. E nós, teu povo, o rebanho da tua pastagem, poderemos celebrar-te sempre e proclamar os teus louvores de geração em geração. Amém.